Deixa Deus te usar. Aleluia. Deixa Deus te usar. Ele andará baixeca lamaia só. Aleluia. Aleluia. Como é bom estar contigo, Senhor. Como é bom estar contigo, Senhor. Como é bom estar na tua presença. Podeis sentar no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um grande e abundantemente em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a Avivamento para as Nações. Somos uma família de nações. Aleluia. Meu nome é Mateus Pontes. Estou à frente desta obra pastoreando juntamente com minha esposa, Consuelo Pontes. Esses ali atrás são os meus pais, não são meus irmãos, Ednei e Conceição, intercessores deste ministério. Esse aqui é um dos nossos discípulos, o Elvis Jeremias, aleluia. O homem que conserta colunas. Receba, Rael. E aquela ali, essa sobrinha, a moça do sorriso mais encantador deste lugar, a Ana Paula de Jesus. Temos outro discípulo que hoje não pôde vir por alguma razão, mas Deus é bom, estou feliz de estar com vocês neste lugar. Bem-vindos à Arca, amém? São 40 dias de glória, 40 dias em que o Senhor tem liberado da sua chuva. Só que diferente dos dias de Noé, que a chuva liberada matou todos aqueles que não entraram na arca, esta chuva liberada pelo Pai está trazendo vida e vida abundante no nome de Jesus, tanto para aqueles que estão dentro da arca como para aqueles que estão fora também, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Pessoas estão vindo para receber desta água. Jesus, no último dia de festa, ele se levantou e disse: aquele que tem sede, venha até mim, beba. E aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a palavra de Deus é bem clara em dizer que ele estava falando do Espírito Santo que seria dado a todos aqueles que crescem. Aleluia. Aleluia. Aquele que bebe desta água nunca mais tem sede. Aquele que bebe das águas que o Pai libera nunca mais irá desejar beber de outras águas. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, te engrandecemos no nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e com toda sinceridade e alegria diga: Espírito Santo, eu abro minha mente, o meu coração e o meu espírito para ser impactado pela revelação da palavra de Deus e ser completamente transformado por ela no nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor mais do que bem-vindo. Por favor, mais uma vez te pedimos, ocupe o seu lugar de honra. Ocupe o seu lugar de Senhor, de majestade. Nós nos submetemos ao teu senhorio, Aracaias, ao teu pastoreio, Espírito Santo. Rendidos estamos diante de ti, completamente abertos para tudo aquilo que o Senhor quer liberar sobre nós. Do coração do Pai. Senhor, eu abro mão do meu livre-arbítrio. Não me deixe te atrapalhar, por favor, e não deixe que ninguém te atrapalhe. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode dar uma salva de palmas mais uma vez a Jesus, o Rei da Glória. Ele é digno, só Ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Queridos, Deus é bom, amém?
mais uma vez tem uma palavra dos céus para liberar sobre todos nós, no nome de Jesus, amém? E eu peço que você permaneça sensível àquilo que o Senhor está fazendo neste lugar, no nome de Jesus. Há uma graça muito especial hoje sendo liberada. Eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos neste lugar, que estamos ouvindo isso que o Senhor está dizendo, sairá da mesma maneira que entrou. Eu não sei quais são as respostas que você está aguardando no Senhor, mas eu te digo, o Senhor irá trazer resposta hoje a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Somente permaneça sensível à voz do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. Neste 19º dia de glória, quero liberar uma mensagem que é para este tempo, é para hoje. Há um tempo o Senhor colocou ela dentro do meu espírito, e aí, quando eu digo que está dentro do meu espírito, ela está dentro do meu espírito, ó. Normalmente eu tenho um tempo com Deus à parte para estar ouvindo de maneira adiantada aquilo que Ele quer liberar. Só que hoje não tive essa oportunidade. Estava até ainda há pouco pintando, e quando estava de saída, uma família desesperada entrou em contato dizendo: socorro, pelo amor de Deus, ajuda meu filho. E só cheguei em casa correndo, no sereno, todo sujo. Tomei um banho e viemos e aqui estamos, para você ver como Deus faz as coisas. Ele prepara tudo, e às vezes até parece que Ele está nos atrapalhando, mas Ele não está nos atrapalhando. Ele está nos guardando, Ele está nos preparando, Ele está nos resguardando para aquilo que Ele vai liberar a seguir, no nome de Jesus. Neste tempo de muitas informações, muitas vozes, não é? Tem soprado em todos os lugares. Em tempo de smartphone, de iPhone, todo mundo que tem boca é rei, não é? Todo mundo que tem boca vai a Roma. Todo mundo está emitindo opinião, todo mundo está compartilhando informação, todo mundo está ensinando alguma coisa, todo mundo está falando sobre alguma coisa. Então, de maneira muito acentuada, nós temos ouvido várias vozes. Foi esse o tempo que era somente a voz daquela vitrola, né? Fui lá longe, hein? Daquele radinho tocando, daquela TV, certo? Hoje é notebook, e até o notebook está ficando para trás, né? Hoje é só em empresas normalmente que encontramos, ou dependendo da bolsa da faculdade, do curso, dentro de quartos de alguns estudantes. Hoje tudo é feito pelo celular. Hoje mesmo eu fiz várias edições de vídeos e fotos e sair compartilhando pelo celular, e estava aqui na igreja. Celular, basta ter o celular ou a internet, não é? Todas estas vozes, elas estão ao mesmo tempo soprando algo. Não eu, mas o Senhor te faz a seguinte pergunta, nos faz a seguinte pergunta: qual voz temos ouvido? Qual voz nós temos dado ouvido? Muitas das vezes nós estamos esperando que Deus fale conosco, mas nós não silenciamos as vozes interiores e as exteriores para ouvir a Deus. Às vezes até nos entristecemos, pensando que Deus nos abandonou, pensando que Deus não é mais conosco.
pensando que Deus se afastou de nós. Mas não, Ele está sempre a falar. Digam, Deus está sempre falando. Amados, o haja continua acontecendo até hoje e continuará por toda a eternidade. Haja luz, o haja continua. Aleluia. Deus sempre fala. Ele sempre está a falar, a comunicar. Hoje Ele se comunica por meio do Filho. No passado se comunicou por meio dos profetas. Aleluia. E quem é o Filho? O Filho é o Verbo, digo Verbo, a palavra de Deus. O Verbo, a palavra de Deus a nós, fala conosco. E se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu daria o seguinte tema: você tem a fé daqueles que ouvem. Você tem a fé daqueles que ouvem. Olha para o seu irmão, por favor, e diga: você tem a fé daqueles que ouvem. Quem você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem ouvido? Eu quero te dizer algo, no nome de Jesus. Diga-me quem você ouve, que eu te direi o tamanho da sua fé. Tem muita gente que vive ouvindo o jornal, a voz que ecoa do jornal nacional. Tem muita gente que está vivendo ouvindo a voz das mídias da internet. E o que normalmente se ouve é bom ou ruim? Boas notícias ou más notícias? Mais más notícias do que boas. E como a fé de muitos ficam abaladas. A sua fé está abalada? Não precisa me responder, só pergunte: a minha fé está abalada? Comece a verificar quem você tem ouvido. Tem muita gente que já está desacreditada da vida por conta dos últimos eventos que têm acontecido. Tem muita gente que já perdeu as esperanças por conta das vozes que têm ecoado nestes últimos dias. É tanta multidão, é tanta gente falando, não é? É tanta gente emitindo a opinião e até compartilhando de falsas informações. Porque nem toda voz que ouvimos é verdadeira, tá? O que tem de falsas vozes, e essas têm sido como a voz daquela mulher de Provérbios, a mulher imprudente, sabe? Aquela que se assenta em frente da casa nos lugares altos, aquelas que ficam clamando de cima de montes, seduzindo pessoas. A palavra de Deus diz que as suas palavras, elas são suaves, elas são de lisonja, elas são astuciosas, e elas seduzem grandemente. E coitado daqueles que caem na conversa dessa voz, porque na casa daquela ou daquele há muitos mortos já. Estas vozes conduzem para a morte, elas não conduzem para a vida. Que voz você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido? Será as vozes que saem do YouTube? As vozes que saem do Facebook? As vozes que saem do Instagram? As vozes do jornal?
do programa de TV ou programa online? Que voz você tem ouvido? Que voz você tem dado atenção? Que voz nós temos dado atenção? A nossa fé é semelhante às vozes que ouvimos. Pergunto: a maioria das vozes que temos ouvido, elas têm sido regadas de fé ou de incredulidade? De fé ou de incredulidade? De confiança em Deus ou confiança em homens? Muitos, seduzidos por estas vozes, estão depositando a sua confiança em homens. E a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem e que faz do braço do homem a sua força. Maldito é o homem, a mulher que confia nele mesmo, nela mesma, que confia no seu semelhante, na força do seu semelhante. Mas a mesma palavra diz que feliz, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Pare de ouvir as vozes que não tem nada a ver com Deus, pelo amor de Deus. O Senhor faz essa convocação. Pare de ouvir. Desliga esse aparelho. Desliga esse celular. Vai orar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te honrará publicamente. Como você quer ser honrado? Se nem no secreto você entra mais. As vozes da multidão vêm para nos distrair. E esse é um tempo que tem havido muitas distrações. Muitas distrações. E estas distrações têm nos roubado daquilo que é para ser feito. Ah, mas eu preciso estar atualizado. Ei, você não é grego, amém? Você é cristão. Amém ou não amém? Os gregos que gostam das últimas informações, quer sempre estar atualizado. O que está acontecendo, o que está acontecendo. Lá em Atos capítulo 18, Paulo foi levando as boas notícias do Evangelho. Eles eram tão famintos, tão desesperados pelas últimas informações, que eles, ouvindo as boas notícias, disseram: tá bom, a gente quer te ver, ouvir de novo você amanhã. Queremos te ouvir de novo. E a palavra de Deus diz que poucas pessoas creram e se entregaram às boas notícias do Evangelho. Ei, o Evangelho é boas notícias. Tudo aquilo que não é Evangelho é má notícia. Tudo aquilo que não tem a ver com o Evangelho, que a raiz, ela não sai, ela não emana do Evangelho, é má notícia. Somente o Evangelho é boa notícia. Diga obrigado, Jesus. Muitos têm perdido a fé. Muitos têm perdido a esperança. Muitos têm perdido até o amor. Você lembra que Jesus disse lá em Mateus 24? Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É tanta iniquidade, é tanta perversão, que muitos já estão desacreditados, não acreditam mais naquilo que Deus está falando. Sabe por que não acreditam mais? Porque não estão mais ouvindo Ele. Amados, ouça a voz daquele que fala à igreja. O Espírito Santo de Deus é aquele que fala à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
somos o resultado das 5 pessoas que mais ouvimos. As 5 pessoas que você mais ouve, que eu mais ouço, elas têm grande influência sobre as nossas vidas. Quem você tem ouvido? Quem você ouve? Temos ouvido homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ou homens e mulheres cheios de demônios? Cadê a irmã que fala Deus? A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas elas não iriam suportar a sã doutrina, iriam preferir dar ouvidos a pessoas endemoniadas, a ensinos de demônios, que a verdade seria como coceira no ouvido destes, ou nos ouvidos destes. As pessoas seriam mais amantes do mundo do que amantes de Deus. Amados, comece a analisar quem são as 5 pessoas mais próximas de você, ou as 5 pessoas que você mais tem ouvido, que você ouve todo dia, que você investe tempo para ouvi-la. A sua fé é equivalente à fé deles. Diga para mim, prova, pastor? Abra comigo Gênesis capítulo 12, por favor. Hoje você vai entender o porquê que Abrão teve que sair da casa do seu pai, do seu país, do meio dos seus parentes, para ir para um outro lugar. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o 5. Amém ou misericórdia? Aleluia. Gênesis 12, do verso 1 ao 5. Diz a palavra do Senhor: ora, o Senhor havia dito a Abrão. Quem disse a Abrão? Quem falou com Abrão? Olha o que ele falou: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Pergunte, por que Deus fez isso, pastor? Você quer saber mesmo? Quem foi que falou com Abraão mesmo? Foi o Senhor Deus, né? Eis aqui o porquê, ó. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma, diga, bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Pergunto: Abrão ouviu Deus, sim ou não? Além da voz de Deus, havia outras vozes ali no meio de Abrão? Repitam comigo: a voz da sua parentela, a voz do seu pai, a voz de toda a sua nação. Ei, cadê a irmã que fala a Deus? Todas essas vozes. Pergunto: fazia sentido Abrão sair do seu país, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e ir para um lugar que ele nem sabia onde ficava? Fazia sentido? A Bíblia se silencia acerca disso, mas preste atenção nisso. Eu presinto em meu espírito que as pessoas chamaram Abrão de louco. Você está doido, você está maluco, está tiro-leite, meu que louco. Como você vai deixar o centro do comércio do mundo
uma terra rica e próspera para ir para um lugar que você nem sabe para onde fica. O seu pai aconselhando ele: meu filho, você tem certeza disso? Aqui eu posso te ajudar, aqui nós podemos negociar juntos, porque Abraão era negociante, amém? Ali o comércio era o que mandava, era o que gerava lucro. Aí você entende porque Abraão vendeu a esposa dele 2 vezes. Diga misericórdia. Até hoje esse povo é assim, gente. No dia que eu for em Israel, eu vou levar esse taco de beisebol aqui, ó. O RJ, receba Jesus. Sabe por quê? Porque eles têm a mania de chegar lá, olhar a mulher bonita, e olha que a minha esposa é lindíssima, mas mais do que Sara, aleluia, e dizer assim: tu quer quanto por ela? É sério, gente, no meio da trajetória, eles perguntam: você quer quanto por ela? Quer comprar a mulher dos outros? Eu vou dizer: quero nada não. São um povo que gosta de negociar, ok? Eu ia falar um negócio sobre sogra, mas deixa quieto. Sogra é bênção, diga: sogra é uma bênção, amém? Por isso que Deus criou as sogras, aleluia. Quem pode glorificar Jesus pelas sogras aí? Amém? Cadê a irmã do Fala Deus? Aleluia, aleluia, e assim seja. Então, o seu pai aconselhando ele: meu filho, aqui você vai ter como negociar, aqui você vai multiplicar a tua riqueza, porque você seja muito rico. Imagine a nação inteira dizendo: Abraão, pelo amor de Deus, fica, não sai, é coisa da sua cabeça, para com isso, espera alguns dias, talvez você desista. Muitas vozes, sim ou não? Mas Abraão saiu. Olha o que diz aqui, ó, verso 4. Assim Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito ou falado, né? E Ló foi com ele. E Abraão tinha quantos anos? 75 anos de idade quando ele partiu de Arã. E Abraão tomou Sarai sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham metido em Arã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. Diga obrigado, Jesus. Abraão até então tinha ouvido Deus uma única vez: sai de todos esses lugares, eu vou fazer isso na sua vida. O Senhor fez promessa, sim ou não? Uma voz falou com Abraão: Aracaia Surica Calabaxi. Eita glória! Uma única vez Deus falou com Abraão. Muitas vozes competiam com a voz de Deus. E estas vozes não falavam apenas uma vez, não. Continuamente, constantemente falavam aos ouvidos e ao coração de Abraão. Mas qual voz Abraão ouviu? Qual foi a voz, igreja? A voz do mundo ou a voz de Deus? A voz do povo ou a voz de Deus? Agora você vai entender algo. Deus teve que tirar Abraão da casa do seu pai, do meio dos seus parentes e do seu país. Por quê? Porque Abraão tinha a fé que eles tinham. Diga: prova, pastor. Você lembra quando ele vendeu Sarai? Por que ele vendeu? Vem aqui para o verso, mesmo capítulo, verso 10, por favor. Está escrito: e houve fome na terra, não foi? E Abraão desceu para o Egito, para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista,
Por isso acontecerá, e quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Diz e suplico-te que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. E a história você conhece, ele vende a esposa, não é? E recebe um dote muito grande. Olha o tamanho da fé de Abraão. Perceba que Deus já tinha falado com ele: Abraão, essa é a terra que eu darei a ti e a toda a tua descendência. É aqui que eu vou te abençoar. Qual era a terra? Terra de Canaã. Canaã. Mas na primeira calamidade, diga dificuldade. Na primeira dificuldade que apareceu, o que ele fez? Saiu de Canaã. Meu Deus. Saiu da posição. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, não saia da posição. Permaneça na posição que Deus te chamou para estar. Aleluia. Saiu de Canaã, foi para o Egito para peregrinar ali. Olha o tamanho da fé desse homem. Acho que ele ouviu a voz do estômago dele, não foi? Saiu de lá porque ele estava com medo de passar fome. E olha só o outro exemplo do tamanho da fé de Abraão. Ele estava com medo dos egípcios matarem ele para ficar com a mulher dele. Por isso ele mentiu. Abraão não confiava que o mesmo Deus que falou com ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrar. E quando ele chegou e disse: Abraão, esta é a terra, ele não acreditava, não cria que o mesmo Deus iria sustentá-lo, iria preservá-lo a vida. Você está entendendo? Olha o tamanho da fé de Abraão. O mesmo tamanho que os seus pais tinham, os seus parentes tinham, a sua nação tinha. Mas o que aconteceu? Abraão começou a caminhar com quem? Com quem Abraão começou a caminhar, a igreja? Com Deus. Você lembra quando Deus desce à terra para verificar a situação de Sodoma e Gomorra, passando por perto da casa de Abraão? Ele diz: eu vou tomar café com o meu amigo. Não é isso? Ele toma café lá? Olha só que coisa linda, né? Eles têm um papo legal, se ou não? Deus faz até promessa para Sara: daqui a um ano eu vou voltar aqui, tua esposa vai estar grávida. Ela: como pode uma mulher de 90 anos ficar grávida de um homem de 100 anos? Aí o Senhor diz: por que Sara riu? Aí ela: ri não! Riu sim. Quando o Senhor, depois desse café, desse tempo de mesa, de discipulado abençoado, de amizade, de relacionamento, ele sai de lá e vai em direção a Sodoma. Ele conversa com ele mesmo e diz: por um acaso eu vou esconder do meu amigo Abraão aquilo que eu estou planejando fazer? Vou esconder isto que eu vou realizar do meu amigo? A história você já sabe, não é? Abraão intercede por Sodoma e pelo seu sobrinho Ló. Mas vejam que amizade eles tinham. Deus começou a caminhar com Abraão, Abraão começou a caminhar com Deus, tanto que o nome de Abraão foi mudado para Abraão, de pai de uma nação foi mudado para pai de muitas nações. E como nós conhecemos este homem? Abraão, o pai da fé. Você está entendendo? É pai das nações também, amado. Fique em paz. Pai da fé. E somos estimulados até a mesma fé de quem? A mesma fé de Abraão. E como Abraão adquiriu essa fé? Talvez você esteja se perguntando.
ele passou a caminhar ouvindo somente a voz de Deus. Você tem a fé daqueles que você ouve. Cuidado com quem você tem ouvido, porque temos ouvido pessoas que não têm nada a ver com Deus, com aquilo que Deus está fazendo, que nem dão crédito àquilo que Deus está fazendo. Corremos risco de perder as promessas que Deus tem em nossas vidas. Diga misericórdia, Senhor. Temos que tornar a ouvir apenas a voz de Deus. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, melhor dizendo, Romanos, Gálatas também diz, mas em Romanos, que aqueles que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Temos que ser guiados apenas pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas são tantas vozes, é tanta informação. Vem cá, você quer caminhar por informação ou por revelação? A informação cai por terra, mas a revelação não. A informação é mentirosa e tendenciosa, mas a revelação ela é verdadeira. Amém? Diga obrigado, Jesus. Posso fechar só com mais um exemplo? Amém? Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. O Senhor, Ele selecionou 12 discípulos para estarem com Ele, sim ou não? Antes destes 12 caminharem com Jesus, quantos enfermos eles curaram? Quantos demônios eles expulsaram? Quantos milagres eles operaram? Sabe por quê? Nenhum. Porque alguns caminhavam com os seus pais, que eram pescadores, outros caminhavam com os romanos, porque era cobrador de imposto, outros caminhavam com a facção da época, né, os zelotes, aqueles que zelavam pela lei, outros caminhavam com a escória da sociedade, os ladrões, as prostitutas, e estes tinham a fé, a mesma fé daqueles com quem eles caminhavam. Mas, diga mas, a partir do momento que o Senhor chamou, diga o Senhor chamou, segue-me, eles passaram a ter a mesma fé de Jesus. E sabe qual era a fé de Jesus? A fé de Deus. Você quer viver uma vida de milagres? Você quer viver uma vida de vitória? Você quer viver uma vida de conquista, alcançando as promessas que Deus fez a você? Caminhe com quem está caminhando com Deus. Caminhe com quem está ouvindo a Deus. E você mesmo tem que ser alguém que ouve e que caminha com Deus. Aleluia! Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Não deixe Satanás roubar as promessas que Deus tem na tua vida, por causa das vozes que vêm para te distrair. Não deixe, não permita, pelo amor de Deus, não permita. Tantas pessoas estão caídas, prostradas pelo meio do caminho, e muitas já estão até cauterizadas, com a cabeça decepada, porque ouviram Satanás, porque ouviram os amigos do diabo e não os amigos de Deus. Ouça o Senhor. O que o Senhor está falando nesse tempo? O que o Senhor tem falado? Queridos, é tão interessante. 2 dias que a minha esposa ela está
Está me surpreendendo. Ontem eu ministrei uma palavra de Deus, ó. E às vezes você fica assim, Deus, realmente era aquilo que o Senhor, não sei você, era realmente aquilo que o Senhor queria falar? Aí ela falou, o que você falou para mim? Não lembro. Aí você falou isso. A mesma coisa que o Senhor está falando aqui em Boa Vista, Roraima, Ele está falando lá em Criciúma. E eu nem ouvi o que aquela mulher de Deus está falando. Como é que isso está acontecendo? Como isso é possível? Da mesma forma que a Bíblia foi escrita. Pessoas que nem se conheciam escreveram as mesmas coisas, com pouquíssimas diferenças. Sim ou não? O que eles tinham em comum? Todos eles tinham o Espírito Santo e caminhavam com Deus. Caminhavam com Deus. Caminhavam com Deus. Caminhem com Deus. Sabe, hoje eu quero te ensinar uma oração. O que é aprender? Comece a orar assim: Senhor, me apresenta os teus amigos. Quem são os teus amigos? Me apresenta a eles, Senhor. Deus, Ele quer apresentar os amigos dele, a você. Os amigos que eu tenho, poucos são perto, a maioria são longe. E muitos nem me conhecem pessoalmente ainda. Mas o Senhor me guiou para ouvi-los. E eu sou alimentado por aquilo que eu ouço deles. A minha fé é edificada por aquilo que eles derramam sobre a minha vida. Se nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas que ouvimos, devemos selecionar, sim ou não? Devemos nos preocupar com quem serão estes, sim ou não? Sim. Não escolha qualquer um, não. Fala, Senhor, me guie. Quem o Senhor quer que eu ouça? Quem o Senhor quer que eu não ouça, que eu deixe de ouvir? Ouviu uma informação, Senhor? Qual é a opinião do Senhor acerca disso? É isso mesmo? Não, meu Deus. Aí te abalou. Ou nós temos a fé de Deus, ou não temos. Amém? Qual é a oração? Diga: Senhor, por favor, me apresente os teus amigos. Em nome de Jesus. Comece a falar com o Pai. Continue falando com Ele nessa hora. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Ora cada labaxê. Sim, Senhor, fala. Davi, quando estava fugindo de Saul e seu exército, toda uma nação, ele chegou em uma localidade e ali encontrou um pouco mais de 600 homens. E a palavra de Deus diz que aqueles homens eram homens desocupados, homens endividados, homens depressivos, a escória da sociedade. Mas aqueles homens, quando viram Davi, o fizeram o seu capitão. Em pouco tempo, estes mesmos homens estavam em frente de batalha, até pelejando por Davi, matadores de gigantes, homens extraordinários, varões de renome. A palavra de Deus os chamam de os valentes de Davi. Ei, o Senhor não te chamou para ser uma galinha, amém? Diga: eu não sou uma galinha. Galinha só anda com a cabeça virada para baixo, só se preocupa com as coisas da terra, só anda com os olhos fixos nas coisas da terra. Diga: o Senhor me criou para que eu seja uma águia. Diga: uma águia. Uma águia. As águias, elas voam com águias ou com galinhas? As águias voam com águias.
Comece a passar um pente fino, assim diz o Senhor. Comece a passar um pente fino nas vozes que você tem ouvido, nas companhias que você tem andado. Porque o Senhor está falando isso. Alguém pensou: Deus não faz isso. Deus faz sim, sabe por quê? Porque precisa haver espaço para aqueles que vão chegar. Oh, Rabassuri canta labachei, calabaia, sou, rica labandarabachai. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. O Senhor quer levar ainda mais a nossa fé. Se prepare. Haverão pessoas que você já passou por dificuldades juntas, assim, já houve atritos e esses atritos não desfizeram a amizade. Mas algo simples vai desfazer amizades. Há mesas que você se assentava, e a partir de hoje você não vai se assentar mais. O Pai está tirando você dessas mesas. Aquelas mesas foram bênçãos, mas chegou um tempo que começou a se tornar uma maldição. E o Pai tem que te tirar dessa mesa para te colocar em outra mesa. E a mesa aqui, da qual você está levantando, ela não ficará vazia. Preste muita atenção no que o Senhor está falando. Pessoas chegarão e ocuparão o seu lugar ali. E essas pessoas irão romper também. Você vai romper e elas também não. Oh, Deus é bom demais. Obrigado, Jesus. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, nós te bendizemos por tua bondade, por tua fidelidade, Pai. Obrigado pelo pão fresco e o vinho novo liberado sobre nós. Diga a Ele: eu como deste pão, Pai, e eu bebo deste vinho. Vinho novo, entendimento novo. Alabassui canta lá, mãe. Coma e beba. Porque vigor o Senhor está trazendo por meio desse alimento espiritual. Vigor aqueles que estavam cansados. Alívio aqueles que estavam sobrecarregados. Em nome de Jesus. Respostas àqueles que estavam esperando. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Senhor, queremos ouvir apenas a tua voz. Coloque a mão no seu coração e diga assim: que se silencie todas as vozes e que somente o Espírito Santo tenha voz a partir de hoje na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos foram edificados por essa palavra? Essa palavra não é apenas para hoje.